vocês? Professor William aqui na área. Hoje a gente vai comentar aí, vamos focar na respiração humana. Lembrando que no capítulo passado nós falamos sobre respiração de um modo geral, entre os animais. E nesse capítulo a gente vai focar apenas na respiração humana. Então, acredito que alguns de vocês já tenham feito academia, já tenham jogado futebol, já tenham feito algum exercício físico, né, durante a vida aí. E em algum momento vocês chegaram a sentir uma dor aqui do lado. E aí, de onde que vem essa dor? Por que você sente essa dor? O pessoal das antigas, né, costuma falar que quando você sente essa dor, você tem que pegar uma folha de mangueira, geralmente, e colocar aqui do lado, que a dor passa. E realmente passava. Mas por que isso acontecia? Porque quando a pessoa colocava aquela folha daquela árvore aqui do lado, onde estava doendo, ela também parava de fazer o exercício físico. Logo, aquela dor ali parava não por conta daquela folha que foi colocada ali magicamente curou a dor, e sim por ele ter parado com o exercício físico. E por que a gente sente essa dor? Se a gente olhar para essa imagem aqui, a gente vê ali os pulmões, tá? Logo abaixo dos pulmões a gente tem o diafragma, que é um músculo muito importante ali no controle dos movimentos respiratórios. Tá? Essa primeira imagem aqui, essa do meio, é a cavidade torácica. Se a gente olhar para o lado, tem a cavidade abdominal. E o primeiro órgão que você vê ali em cima, em cor vinho, é o fígado. Esse fígado ele fica em contato direto com o diafragma, ligado por um ligamento. Tá? Tem um ligamento que conecta os dois ali, o fígado e o diafragma. Quanto mais exercício você faz, se você não tiver acostumado com aquele ritmo, aumenta o quê? Sua frequência respiratória. Então você vai principalmente respirando de boca aberta. Isso faz com que haja uma canseira naquele músculo. E quando aquele músculo tem uma pequena cãibra, aí você começa a sentir essa dor fina, essa dor seca que dá do lado aqui do seu abdômen. Então essa dor é advinda do quê? Do cansaço muscular desse ligamento que conecta o fígado ao diafragma. Então dá aquela dor, aí você logo para. Quando você descansa, aquela dor passa. É a mesma coisa que você estiver fazendo uma atividade física muito intensa, sua perna começou a doer, você dá uma parada, aquela dor também vai passando aos poucos. Então a ideia é a mesma, eu coloquei para vocês aqui aonde é a dor, geralmente é aqui do lado, no meio a cavidade torácica, onde tem os pulmões, que a gente vai falar muito sobre ele hoje, o diafragma, que é o músculo que vai controlar esse movimento respiratório, e logo ao lado ali a cavidade abdominal, onde a gente tem a relação do fígado e do diafragma com essa dor que vocês sentem aqui do lado. Beleza? Foi só para dar uma contextualizada aí na aula. Então vamos lá. Como que é a anatomia do sistema respiratório? Bem simples. Então aqui a gente tem as fossas nasais, tá? É a região ali do nosso nariz responsável pelo aquecimento, umedecimento e filtragem do ar. Por que aquecimento? A gente sabe que quase toda aquela região ali é formada por músculos, tá? Até chegar aos pulmões é bem formada por músculos. Então se está muito frio, aquele músculo tende a contrair. Tá? Isso pode ser prejudicial no momento lá da respiração. Então aquele ar ele é aquecido para ele entrar numa temperatura parecida com a temperatura do corpo. Né? Você tem células ali que produzem muco e esse muco vai ajudar a reter partículas e micro-organismos. Então, fossas nasais, aquecimento, umedecimento e filtragem do ar. Bem simples. Depois a gente tem a faringe, que é uma região que é compartilhada ali entre o sistema digestório e o sistema respiratório. E a gente vai ter uma região nessa faringe que é a epiglote e a glote. Tá? São duas estruturas. Essa epiglote ela vai ter função de quê? Ela faz com que o alimento que você engoliu caia no esôfago e ela permite que o ar entre pela laringe. Tá? E é meio difícil você engolir e respirar ao mesmo tempo. Tentem fazer esse experimento agora mesmo. Finge que está mastigando alguma coisa, engolindo e tenta respirar. Você vê que dá uma travada ali na respiração. Justamente porque o teu corpo entende que você vai engolir alguma coisa e automaticamente aquela epiglote fechou a laringe. E aí o alimento ele vai teoricamente para o esôfago. Nessa primeira imagem aqui, ó, que está logo aqui abaixo, você vê ali o ar, que é o azulzinho, entrando. Tá? Então ele entra e desce ali pela laringe. Aquela estrutura ali que está mais em pé, logo aqui embaixo, ela faz o quê? Ela fecha aquele canal por onde passaria o ar. E aí o alimento que você engoliu, ele desce para o esôfago. Daqui a pouco eu vou passar um videozinho para vocês e vocês vão entender
isso mais perfeitamente na prática. Então é uma região bem simples. A única coisa que ela faz ali é ser compartilhada dentro do sistema digestório e respiratório, e ela vai fazer essa seleção. O ar vai para a laringe e o alimento vai para o esôfago. Então aqui vou passar um videozinho para vocês entenderem melhor o funcionamento dessa epiglote. Então, começando o vídeo, você tem a introdução do alimento, tá, na boca. Aí você tem a mastigação. Vejam a excitação das glândulas salivares, começando a liberar a saliva, que vai ajudar a degradar aquele alimento. Então você tem a deglutição, olha lá. Olha o fechamento da epiglote para o alimento cair no esôfago. Ó. Viu? Foi para o esôfago. E aí você tem todo o movimento da língua ajudando nesse controle ali do fechamento daquela região da epiglote. Caso ela não fechasse, aquele alimento ali poderia cair pela laringe e causar um engasgo, que é muito comum em crianças e em idosos. Crianças, porque estão começando a vida, estão aprendendo ainda as coisas, e os idosos já estão começando a perder algumas funções. Então isso aí fica meio prejudicado e acaba causando muito engasgo. Então aquele alimento, antes de chegar na traqueia, ele passa pela laringe, que é a região ali onde a gente vai ter as cordas vocais. Tá? Então o ar, quando passa por aquelas cordas, ele faz aquela vibração, e aí você tem a vocalização através daquela vibração. Tá? Então, na traqueia, o que a gente tem de importante aí? Ela é formada por um longo tubo, tá? Revestido de anéis cartilaginosos, para conferir mais uma sustentação a mais. Tá? E ele tem como função, ele tem presença de células ciliadas ali, células com cílios, que vão produzir muco. Esse muco ele vai ajudar mais uma vez a filtrar aquele ar, tanto contra micro-organismos quanto contra partículas de qualquer natureza, né? E também vai ajudar a umedecer o ar e a aquecer o ar. Né? Então, antes de chegar nos pulmões, esse ar ele meio que é tratado duas vezes. Uma pelo nariz e a outra pela traqueia. E é por isso que é importante você inspirar pelo nariz, porque ele vai fazer esse caminho certinho. Se você respira pela boca, você, além de poder ter uma infecção maior ali na região da garganta, por conta daquele ar estar entrando em contato direto com aquela região, você perde a primeira filtração ali, que é referente à região do nariz, das fossas nasais. E essa traqueia ela vai terminar ali dando origem a dois brônquios. Tá? E quando você pode ter alguns problemas de inflamação que afetam aquela traqueia e impedem a passagem do ar. Então aqui na imagem que eu coloquei para vocês, do lado esquerdo a gente tem uma traqueia comum, uma traqueia normal, sem problemas. E do outro lado você tem uma traqueia ali com infecção. Então ela está bem inchada, podem ver que a passagem do ar fica mais prejudicada, e isso também vai causar dificuldade na hora de fazer os movimentos respiratórios. Então o pulmão, se a gente para perceber, ele possui ali 3 lóbulos do lado direito, tá? Superior, intermediário e inferior, e do lado esquerdo a gente possui o pulmão com 2 lóbulos, superior e inferior. Isso se dá ali porque o coração está mais voltado para o lado esquerdo, então por uma questão evolutiva, o lado esquerdo do pulmão só possui 2 lóbulos. Tá? E dentro desses lóbulos a gente vai ter os alvéolos e os bronquíolos, que é onde vai ocorrer a hematose ali, dentro dos alvéolos pulmonares. E logo embaixo ali do pulmão você vê que tem o diafragma, que é um músculo muito importante, como eu tinha comentado lá na nossa contextualização, daqui a pouco eu vou falar dele de novo. Ele ajuda ali a controlar os movimentos respiratórios. E a camada que envolve o pulmão, que protege o pulmão, é chamada pleura. Então você tem uma fina camada revestindo aquele pulmão, e ali entre aquela fina camada e o pulmão tem uma espécie de líquido, que ajuda a lubrificar e a combater ali alguns patógenos que talvez queiram entrar naquele pulmão. Beleza? Então a gente tem aquela traqueia se ramificando em 2 brônquios. Tronco do brônquio esquerdo e brônquio direito. Tá? E esses brônquios eles vão se ramificar em bronquíolos cada vez menores até a formação dos alvéolos pulmonares. Tá? E tem algumas pessoas que possuem um problema respiratório chamado bronquite. E o que é essa bronquite? Bronque vem de brônquios e ite, inflamação. Então é a inflamação daqueles bronquíolos. Tá? Você tem a produção de muco naquelas células ali daqueles brônquios muito elevada, formação de catarro mesmo, e aí você tem aquela dificuldade de respirar,
porque aqueles espaços estão todos preenchidos por aquele muco. E aí causa um desconforto muito grande, uma falta de ar. É um problema bem complicado, principalmente em crianças. E aqui na imagem a gente tem lá a traqueia, brônquios primários, brônquios secundários, brônquios terciários e por aí vai até chegar nos bronquíolos. E na ponta desses bronquíolos a gente vai ter os alvéolos pulmonares. Então aqui falando mais uma vez, então aqui a gente tem os alvéolos pulmonares, tá? Que seria o botão terminal daqueles bronquíolos. Então ele é composto por tecido epitelial pavimentoso, bem simples, bem fino, tá? E a gente sabe que quanto mais fino o tecido, maior facilidade ele tem para realizar troca gasosa ou troca de substância. Nesse caso aqui, troca gasosa mesmo. Então dentro desses alvéolos é onde vai ocorrer a hematose, que é a troca de gases. Então eu coloquei aqui na imagem para vocês, a gente tem o alvéolo pulmonar e tem o capilar sanguíneo passando por ali. Lembrando que o capilar é formado apenas pelo endotélio, então ele é bem fino também. E a troca gasosa é muito mais facilitada. Então você tem a inspiração do ar, mandando muito oxigênio para dentro. Ele vai, desce, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Chegou nos alvéolos, a pressão de oxigênio naquele ar que você inspirou é muito grande, comparado com o que está no sangue. Então, por uma forma de transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia, vai de onde tem mais para onde tem menos. Então, o oxigênio pula para dentro da corrente sanguínea. E aí você oxigena o sangue. O caso contrário também acontece. Tá? O CO2 está em muito maior concentração no sangue do que dentro daquele alvéolo pulmonar. E aí, por uma questão de diferença de concentração, ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Então, o CO2 ele pula do teu vaso sanguíneo para dentro do alvéolo e aí você joga ele para fora. Então, é dessa forma que acontece a hematose, ou seja, a oxigenação do sangue. E quando você está num ambiente que tem muito gás carbônico, as nossas células vermelhas, nossas hemácias, elas têm preferência por gás carbônico. Tá? Por isso que quando você está num ambiente, depois que às vezes acontece algumas mortes, o cara esqueceu a chave de casa e dormiu dentro do carro, aí o carro estava com escapamento, estava ali com algum defeito, estava escapando gás carbônico, e aquele cara morre e nem sente. Por quê? Ele está respirando, está inspirando, está indo oxigênio, mas também está indo muito gás carbônico. E as nossas células vermelhas têm uma afinidade maior pelo gás carbônico. Então, em vez de elas se ligarem com o oxigênio, elas vão preferir o gás carbônico. E aí você tem toda uma falta de oxigênio pelo corpo e aquilo ali leva à morte. Você vê muito isso, não vê muito na verdade, mas você vê alguns casos em locais lá na Europa que utilizam aquecedor. Tá? E às vezes aquele aquecedor não está muito bem calibrado, não teve uma manutenção ali feita e ele está escapando muito gás carbônico. E esse gás carbônico vai ser inalado pela gente, vai se ligar às nossas células vermelhas, formando a carboxihemoglobina, e aí vai te causar ali um efeito de intoxicação por conta da assimilação desse gás carbônico. Então, as nossas células adultas, nos adultos, as nossas células vermelhas, a hemoglobina, que é aquela proteína que transporta os gases, ela tem uma afinidade muito grande com o gás carbônico em relação ao oxigênio. Então, no local onde a gente vive, onde a gente respira, o ar que a gente respira tem muito mais quantidade de oxigênio, óbvio. Então, é por isso que você consegue assimilar esse oxigênio lá dentro dos teus alvéolos. E aí tem uma diferença entre a hemoglobina adulta, a hemoglobina é aquela proteína que transporta o oxigênio, entre a hemoglobina fetal. Tem uma diferença entre eles dois. A hemoglobina fetal ele vai ter uma afinidade muito, muito superior à nossa em relação ao oxigênio. Então, para o bebê, que está lá sendo gerado no útero, vai ser muito mais fácil a assimilação do oxigênio, tá? Comparado com uma pessoa adulta. Então, se a gente vê aqui no esquema, tem a placenta, tem os vasos sanguíneos ali, o cordão umbilical, e o oxigênio chega naquele bebê através desse cordão umbilical, através do sangue que está nesse cordão umbilical. Então, ele consegue ter uma troca gasosa ali muito mais eficaz, porque a hemoglobina presente nas hemácias desse bebê possui uma afinidade muito maior que a nossa com o oxigênio. Então, vai ser mais fácil para ele sequestrar aquele oxigênio. E quando a gente fala de movimentos respiratórios, a gente tem alguns órgãos aí atuando, tá? E alguns tipos de movimento. O primeiro é inspiração,
que acontece? Você manda o ar para dentro. O que vai acontecer? As tuas costelas aqui, os músculos intercostais, eles vão meio que... Eles estão assim, eles meio que vão dar uma levantada para poder abrir mais o pulmão, ou seja, aumentar a região lá dentro. E o diafragma, ele vai dar uma esticada. Então o teu pulmão ele vai ficar todo inchado. E aí o ar consegue entrar com muita facilidade por conta de uma diferença de pressão. Agora, quando você fala da expiração, quer jogar o ar para fora, o que acontece? Essas costelas e músculos intercostais eles vão dar uma baixada, ou seja, vai dar uma pressionada no teu pulmão e o diafragma levanta. Então você tem todo o movimento ali para poder achatar o pulmão e o ar sair. Então você tem esse ato de você mandar o ar para fora, ele faz com que o diafragma que movimenta ele. Ele levanta, dando uma achatada no pulmão, levantando ele realmente, e os músculos da costela e a costela vão fazer o movimento para baixo. E aí você tem aquele ar sendo expelido. Também por uma diferença de pressão. A pressão ali dentro está muito grande e você joga ele para fora porque no ar a pressão está menor. E agora eu vou passar um vídeo para vocês que vai ilustrar isso muito na prática ali. Então, na expiração você vê o diafragma dando uma baixada e as costelas meio que dando uma inflada também. Aqui a gente vê, ó, ele está marcando ali as costelas flutuantes que vão ter essa facilidade de se movimentar, justamente por não estarem ligadas com as outras costelas, nem com músculos, nem com o osso externo. Olha lá, o pulmão deu uma inflada, o diafragma deu uma baixada, e aí você aumenta a área dentro daquele pulmão, fazendo com que o ar entre mais facilmente. Ali ele está mostrando o diafragma agora, que é onde está piscando, que é justamente aquele músculo que vai controlar os movimentos respiratórios. Agora na expiração, o que acontece nessa expiração? Olha lá, o diafragma ele dá uma levantada, as costelas meio que dão uma achatada no pulmão, a pressão ali dentro fica muito grande e aí aquele ar ele é expelido do corpo. Então você tem os movimentos respiratórios. E você faz isso a todo momento, isso é controlado pelo sistema nervoso, tá? Você não precisa ficar preocupado, eu tenho que pensar em respirar, senão vou ficar com falta de ar. Não, quando você para pensar que você tem que respirar, pode dar um desconfortozinho, tá? Caramba, aí fica assim meio estranho, né? Mas logo depois isso passa e o teu corpo controla aquilo através do sistema nervoso. Mesma coisa os batimentos do coração. Quem controla é o sistema nervoso. Então não precisa ficar preocupado em fazer esses órgãos trabalharem. Então, como a gente falou de sistema circulatório, sistema respiratório, a gente tem um processo aí muito importante chamado eritropoese, que é a produção de células vermelhas. E como isso ocorre? Tá? Ocorre através de um hormônio que ele é liberado lá pelos rins. Então você tem o hormônio eritropoetina secretado lá pelas células dos rins. Tá? Esse hormônio ele vai chegar como uma mensagem até a medula óssea, fazendo com que você tenha uma diferenciação ali das células primordiais em células vermelhas, em hemácias. Tá? E isso acontece quando você está com um nível de hemácia muito baixo. Então, o sistema circulatório, juntamente com o respiratório, fazem esse sangue passear pelo seu corpo. Quando ele passa ali pelos rins, o rim percebe que tem pouca quantidade de célula vermelha, ele dá o start, através desse hormônio eritropoetino, para você ter uma produção de células vermelhas e regular aquele nível que está baixo. Tá? Isso aí acontece muito em alguns tipos de anemia, anemia não por falta de ferro, e sim por falta de glóbulos vermelhos. E aí você tem que ter uma produção de células vermelhas para você não ficar prejudicado. Se você não tem célula vermelha, você não consegue transportar oxigênio. Se você não transporta oxigênio, você não tem energia. Se você não tem energia, você fica cansado com muita facilidade. É isso aí, galera. Muito obrigado pela aula. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, a gente está lá na nossa aula do Zoom para poder sanar todas elas. Valeu!